Mas boa noite a todos. Boa noite, Tadashi, Alex e família. Senhora Dona Rosa, Dona Yuki, Érica, Takahama, casal Takahama, muito boa noite. Deixa eu só terminar de montar a sala aqui, enquanto eles estão se conectando na outra sala. Então, hoje nós gostaríamos de continuar nosso estudo de Romanos, capítulo 9, né? E Romanos 9, 10 e 11, muitos comentários falam que é um trecho que trata de assuntos assim difíceis, né? Assuntos tristes, né? Assuntos que realmente talvez destoando, né, com o final do 8. Né? O final do 8 ele vai crescendo a confiança, ele vai crescendo a alegria, ele vai crescendo a certeza, ele vai falando, né? E conclui o que poderá nos separar do amor de Deus, né? Então ele está assim, se Paulo está assim no máximo, né, de exaltação. E ele começa em 9 falando que chora, né, que está triste, que está muito triste pelos irmãos, né? Isso parece bem distante, né? Mas analisando bem agora, né, o que o Paulo está querendo dizer ali, né? Que a despeito de todo esse benefício, de toda essa glória, de todo esse grande privilégio, né, que os judeus tiveram ali de trazer dentro da nação deles, dentro da família deles, né, o Messias, o Salvador, aquele que ia cumprir a profecia de Gênesis 3,15, que foi dada lá na fundação do mundo. Foi um trabalho de uns 4.000 anos para chegar ali, de toda uma montagem, e foi a nação de Israel foi construída para trazer isso. Então, finalmente, a nação de Israel ia cumprir o propósito deles que foi dado lá em Abraão, né? Quando fala assim, através de ti, né, eu vou abençoar todas as famílias do mundo, né? Então, aí era um momento, assim, era o ápice da existência de Israel, né? Era o porquê que Israel veio vir, né? E Jesus chega no momento, né, de uma Israel, né, totalmente incrédula, um Israel, né, que vivia apenas com uma religiosidade, né, humana, né, com realmente muito poucos que acreditavam ainda nesse Messias. Eles tiveram um chacoalhão quando os reis magos vieram a Jerusalém e falaram: olha, aquele Messias está vindo. E eram estrangeiros que vieram falar isso para ele. E ninguém foi lá com os magos ver o Messias nascido. Então, era uma fase de Israel muito, mas muito, muito difícil. Muito, muito, muito triste. Como se eles lessem a Bíblia, eles lessem o Velho Testamento e não compreendessem nada, né? E não entendessem nada. Como se eles estivessem no meio da escuridão. E é exatamente nesse ponto onde está. Que por isso que os anjos falaram, né? Eis que o povo que estava em trevas viu a grande luz. A luz estava ali, brilhando no meio deles. Estava lá, fazendo milagres, fazendo sinais, fazendo coisas impressionantes. E mesmo assim, a profecia se cumpriu. Mesmo assim, aquilo que está escrito em Salmo 118, 22 a 23, que estava escrito em Isaías 28, 16, estava escrito em Zacarias 3, 8, 9, chamado a atenção por Jesus em Mateus capítulo 21, 42, estava acontecendo ali na frente deles. Que havia uma profecia também que o Messias ia vir, ia ser rejeitado e não ia ser aceito, né? E o fato
do povo que foi escolhido de trazer o Messias, que o objetivo daquela nação era trazer o Messias. E quando eles trazem o Messias, nem eles acreditam. Isso é um testemunho muito ruim, mas muito ruim mesmo. É um testemunho péssimo, né, para Jesus, né, para tudo isso que é colocado, né? Mas também é um testemunho fantástico da onisciência de Deus, que ele havia previsto isso também, né? Então, um dia encontrei um rabino, né, aqueles que têm o cabelo assim, não cortado do lado, que usam um chapéuzinho e tudo, e pude conversar com ele. Eles ainda estão esperando o Messias, né? Então, a história fez a curva e eles passaram reto, né? E Paulo estava vendo ali, olha, a profecia está se cumprindo, né? O meu povo errou, meu povo rejeitou, meu povo não enxergou, meu povo realmente está fazendo aquilo que está escrito, né? Quão triste é isso, né? Quão triste é, é isso daí, né? E o que eu queria perguntar hoje, né, nos nossos corações é, talvez, né, por que que Paulo coloca isso logo depois de Romanos 8, né? Porque nós, né, temos o mesmo potencial de cometer o mesmo erro de que os judeus, parentes de Jesus, da família de Jesus, aqueles do povo de Jesus, que entendiam a língua de Jesus, que testemunharam a vida de Jesus, que tiveram sinais muito mais fortes, possa cometer esse erro de não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Romanos 9, 10 e 11 trata desse erro, né? Trata dessa, desse grande erro mesmo dos judeus, né? E ele começa a falar, né? Porque como os judeus rejeitaram, né? Os outros judeus que não ouviam de Cristo, eles ficavam em dúvida, eles falavam, mas o pessoal que estava lá rejeitou, né? Que vocês estão falando que ele é o Cristo, né? Então havia dúvida. Então Paulo aqui está realmente derramando o seu coração, né, sobre essa situação e está chamando realmente os judeus ao arrependimento, né? Está mostrando para eles, né? E aí no final, né, desse Romanos 9, né, e fala sobre a misericórdia de Deus, né? Que fala sobre é, a, o que estaria acontecendo mesmo, né? Mais cumprimento de profecias, né? E aí ele fala assim, deixa eu compartilhar aqui com vocês, só um momentinho. Então Paulo fala, né? Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois até desejaria ser amaldiçoado e separado do Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça, né? Povo de Israel, né? Então, 9, 10 e 11 vai falar desse povo, né? Um estudo que eu fiz, né, acho que 2 anos atrás, né, sobre Romanos, né, eu coloquei que Romanos 9 era o passado, né, 10 é o presente e 11 é o futuro de Israel, né? Fala exatamente aqui a situação de Israel, né? Então, lá no passado, eles rejeitaram, né? E aí Paulo fala, né? Fala da justificação que a descendência de Abraão, né? Primeiro que não é pela carne, né? Mas é pelo Espírito, né? E aí ele baseia-se, né, em Isaac, né? Que Isaac foi no nascimento da sua mãe, já com seus 90 anos, que era um milagre. É o milagre do Espírito, né? Não o nascido da carne, né? Então, não é só porque é descendente da carne, né, que a gente é salvo. Não é só pela carne, mas pelo Espírito, né? Também ele fala, né, que Deus, né,
é que escolhe, né? Deus, né? É ele que escolhe as pessoas, né? E aí ele coloca do Esaú, né? Amei Jacó, rejeitei Esaú, né? Antes de ter nascido, né? Então, por isso que ele fala da predestinação, ou seja, o direito que Deus tem de escolher aqueles que vão entrar no céu, né? E que Deus, né? É, ele, né? Ele faz realmente o propósito dele, né? Da soberania de Deus, né? Que se vocês não acham isso justo, né? Quem somos nós para questionar a Deus, né? Nós não podemos questionar a Deus como ele pode escolher as pessoas, né? Mas a gente sabe que ele escolhe através da pessoa de Cristo, né? Aqueles que escolheram a Cristo estão predestinados a serem salvos, né? Então, é, a, é o livre-arbítrio com a predestinação completados em Cristo, né? E agora, no fim, né? O Paulo mostra mais desse Deus, né? E fala que Deus, né? Ele faz aquilo que ele quer, né? Então, ele chamou o povo Deus e o povo dele rejeitou, né? E já que eles rejeitaram, né? Aí Deus, né? Vai chamar um outro povo, né? Então ele fala assim: chamarei meu povo de quem não é meu povo, né? Isso já foi predito pelo profeta Oséias, né? Chamarei de minha amada, né? Quem não é minha amada, né? Então, aqui a gente vê, né, que Deus já sabia disso tudo, né? E já falou isso muitos anos antes, né? Que Israel, né, o povo amado de Deus, né, virou as costas para Deus, rejeitou a, a Deus, né? E foi realmente com outros deuses. E daí vai ser chamado um outro povo, né? Então aqui nessa profecia estava realmente o grande mistério da criação da igreja. Graças a Deus por isso, porque nós, né, nós que não somos do povo de Abraão, né, não somos descendentes de Abraão, né, temos a chance também de ser incluídos nessa família, né? Não pela carne, né, mas pelo Espírito nós podemos sim fazer parte da promessa de Abraão. Podemos ser parte daqueles que realmente têm a bênção de Abraão e que foram abençoados por ele, né? Então, nesse aspecto é que ele fala aqui, né? Então, vai ter os gentios, né? Porque também, né, os judeus dessa época, né, eles não aceitavam. Como assim vai ter esse povo estranho, esse povo estrangeiro no meio de nós, né? Mas aqui, em Oséias, né, Paulo já realmente defende, não, isso ia acontecer. Isso era predito, né? E aí fala, acontecerá que no mesmo lugar em que lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus vivo, né? Então, como Deus, né, foi rejeitado, né, Deus também vai rejeitar grande parte do povo de Israel, né? E aí, mas, nossa, que dureza, né? Mas não é também bem assim, né? E aí ele continua, Isaías exclama com relação a Israel, embora o número de israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Então aqui, né, Paulo começa a falar assim, que existe dentro, né, desse povo os remanescentes, né? Então a gente vê bem poucos, né? A gente vê Nicodemos, né? A gente vê Nicodemos ali, e José de Arimateia, né? Realmente intervindo por Jesus, indo conversar com Jesus, né? A gente vai ver mais poucos, né, dentro do, do meio de Israel que entenderam que Jesus era o Cristo, que enfrentaram a oposição ferrenha dos perseguidores de Cristo dentro do próprio povo, né? Foram bem poucos, né? Mas é assim, né? Os remanescentes, Deus sempre trabalha com os remanescentes, sempre
passa por dificuldades, sempre o povo de Deus passou por dificuldades, sempre uma pequena parte só passou. Por exemplo, lá em Gênesis, né, todo o povo que era descendente de Adão, né, de Caim, né, e Sete, né, desse toda aquela população, apenas 8 pessoas sobreviveram. Então, isso que é remanescente, né? De um grupo muito grande, né? Poucos, né, que passam. No caminho do deserto, né? A geração que saiu do Egito, né? Por realmente irritar tanto a Deus, né? Deus fala assim, essa geração não vai entrar, né? Somente vai entrar Josué e Caleb. Então, daqueles 2 milhões de pessoas que saíram de, do, do Egito, só 2 passaram. Isso é remanescente. Isso realmente é o que, né, fica, né? Quando o profeta Elias, né, tá lá, né, chorando, né, na depressão, né? Ah, Deus, a Jezabel matou todo mundo, né? Aí Deus fala, não, tem uns remanescentes, né? Eu guardei 200, né? Então, muitos poucos, bem poucos, né? Então, isso que é os remanescentes, que são bem poucos que fica, né? Porque se não fosse os remanescentes, né? Se não fossem esses, né? Já estaria tudo destruído. Se não houvesse esses remanescentes, Israel toda é destruída, né? A história de Sodoma e Gomorra, se houvessem 10 lá, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. 10, né? Para aquela população inteira. Então, são os remanescentes, né, que sustentam ainda a existência, né, desse mundo pecador, desse mundo injusto. Se não houvessem esses remanescentes, né, tudo estaria acabado, né? O povo judaico estaria acabado, né? E então, né, como Israel não negaram a Deus, deram costas a Deus, né? Deus virou o foco dele, né? O foco dele não era mais o povo de Israel, né? Agora, o foco dele, né, eram os gentios, eram aqueles que não eram de Israel. E por isso, né, desde a época de Atos, né, a igreja existe e vem crescendo e é onde o Espírito de Deus tem trabalhado, né? Então foi expandindo, né, ali do Oriente Médio, né, ali de Israel, foi expandindo para parte asiática e da parte da África também. Depois foi para a Europa e com o tempo veio para a América, para as Américas, né? E está avançando agora para o Oriente, né? O Espírito Santo está realmente nessa batalha de realmente levar o Evangelho. Então, Romanos 9, 10 e 11, na verdade, a gente fala que são textos ah, apologéticos, né? Ou seja, em defesa do Evangelho. É a contra-testemunho, né, do que o povo de Israel fez, né? Ao povo de Israel, ao mau testemunho que Israel fez, né? Os israelitas falaram, então, não, esse não é o Cristo. E aqui Romanos 9, 10 e 11 fala, os israelitas estão errados. E Paulo justifica item por item onde estão errados, né? Então, agora, né, Israel que está falando aqui não é mais o foco de Deus, e realmente não foi. A nação de Israel nunca voltou a ser Israel, nunca mais voltou a ser Israel durante milênios, né? Durante quase 2000 anos, né, Israel não foi nação. Israel foi dominada por gentios, né? Israel foi largada, né? Quase que foi destruída, né, na Segunda Guerra. Se Hitler tivesse ganhado a guerra, não ia ter mais judeu. O Hitler ia matar todos, né? Ia perseguir todos eles, né? Como ele fez na Alemanha, né? Nos campos de concentração de extermínio de judeus, né?
E naquele momento, né, eu vejo que aconteceu algo de muito, né, fantástico, que é realmente a volta do Estado judaico e aparentemente a volta do coração de Deus olhando para o povo de Israel. Então aí é Romanos 11, né? Mas aqui é a explicação de que por que Israel, né, não foi uma nação por milênios, né? Por que que Deus, né, deixou Israel desse jeito, né? Porque Israel mesmo voltou as costas a Jesus, né? E, e eles, né, eles não buscavam pela fé, mas pelas obras. Então eles tropeçaram na pedra de tropeço, né? Então Paulo fala daqui mais razão por que que isso aconteceu, né? Por que que eles erraram, né? Porque a salvação é pela fé. Que a gente viu, é realmente depositar a nossa fé, a nossa certeza, não naquilo que Deus fez, não naquilo que eu fiz, desculpa, errei, não naquilo que eu faço. Se eu sou uma boa pessoa, se eu sou um bom cristão, um bom irmão, se eu faço doação, se eu ajudo as pessoas necessitadas, né? Se eu trabalho, se eu... A nossa salvação não pode depender disso, porque não é o suficiente. Não é para por causa das minhas obras que eu faço, não é porque eu sou bom, mas é por aquilo que Jesus fez. Não é pelo que eu faço, mas a salvação é por aquilo que Jesus fez. Isso que é salvação, pela graça e pela fé e pela misericórdia. Nós somos salvos graças à misericórdia de Deus, né? E quando nós não temos isso, nós vamos esbarrar na pedra de tropeço. Nós vamos realmente ter Cristo, né? Não como algo que nós gloriamos, não naquilo que nós realmente nos alegramos, mas vamos ter aquilo, Cristo, como algo que me envergonha. Onde já se viu Cristo ter morrido por mim na cruz? Tenho vergonha disso de mim mesmo. Eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa boa. Nisso a gente tropeça. Nisso a gente vê. Porque para reconhecer que eu preciso da obra de Cristo, eu preciso reconhecer que eu não sou tão bom assim, que eu preciso de Jesus, que eu preciso daquilo que Jesus fez. Então, aqui, meus irmãos, né, qual aplicação que a gente pode trazer isso para as nossas vidas, né? Que o povo, se o povo de Israel errou nisso, a gente pode errar também, muito feio. E cabe a nós, né, olhar para a nossa situação, falar, será que eu confio naquilo que eu faço para ser aceito por Deus? Ou será que eu confio naquilo que Jesus fez, né? Então, Romanos 9, em direção ao povo de Israel, né, mostra isso, né? E em direção a nós, né, nos faz realmente refletir que nós podemos errar do mesmo jeito. Então, queridos irmãos, se você ainda não compreendeu completamente essa salvação pela fé, né, não tenha vergonha, né? Procura a pastora Ruth, o Alex, né? O pastor Daniel, a mim, né? Para explicar a salvação pela fé, tá bom? Então, isso que eu queria deixar para os senhores no dia de hoje. E gostaria de encerrar com uma oração, então. Vamos baixar nossas cabeças. Orar. Senhor Deus, nosso Pai, grato lhe somos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que completou a sua obra através do povo de Israel. E Pai amado, se eles erraram, nós também temos a grande capacidade de errar também nisso. E se dentro de nós ainda existe esse erro tão frequente de acreditar nas nossas obras e rejeitar a Cristo, Pai amado, corrija o mais rápido possível. Mostra para nós o mais rápido possível. Faça que a gente possa ter essa certeza.
porque o Senhor mostra a sua glória através da ira. O Senhor mostra a tua glória através da misericórdia também. Nós possamos realmente alicerçar a nossa salvação pela fé na obra que Jesus Cristo fez, pela fé na misericórdia que o Senhor nos dá, pela fé realmente que o Senhor tem misericórdia de nós pecadores. Senhor nosso Deus, lembra de cada um que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa estar abençoando com essa fé. Agradeço e oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. 主の臨在の中で我らは膝をかがめあなたの皆を恐れます力強い主の皆主の臨在の中で我らは心を主に向け今に前に進みゆき賛美を捧げますあなたの皆は偉大な神栄光を褒むべきかなただ一人賛美を受ける方に主の臨在の中で主の臨在の中で我らは主に手を挙げ今すべての思い煩いあなたに委ねます主の御座の御座から流れる恵みと憐れみの泉主よ私は飢え渇いてあなたを求めます賛美を受ける
Tá bom. Posso começar? Posso começar, né? Pode, por favor, Nayara. Tá bom. Ó Senhor, Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, nosso Deus que cuida da gente em todas as circunstâncias, nas horas boas, nas horas más, o Senhor sempre está cuidando da gente, está nos fortalecendo para cada dia, Senhor, para cada tribulação, para cada dia que vivemos. Nós te pedimos, Senhor, pela senhora do suco, que faz alguns domingos que não vem participar, Senhor, que está com problemas de saúde. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa tocar na vida dela, possa curar ela dessas enfermidades que atrapalham o seu bem-estar, Senhor. Que o Senhor possa ir na casa dela onde ela está, Senhor, toca o coração dela, toca também, Senhor Jesus, na parte espiritual, para que ela se sinta, Senhor, cuidada por Ti, amada por Ti, e que ela se sinta acolhida em Teus braços de amor, meu Deus. Nós te pedimos também pelo tio do Alex, Domingos, nós pedimos que o Senhor possa estar cuidando dele, Senhor. Aconteceu esse acidente, felizmente, Senhor, e nós sabemos as dificuldades que são uma pessoa idosa, Senhor, sofreu uma fratura, ainda mais que fraturou seu maxilar, que o Senhor possa ir cuidando dele, Senhor, para que ele consiga se alimentar bem, para que o Senhor vá tirando todas as dores, Senhor, para que o Senhor tire todo o incômodo, Senhor, para que eu consiga esperar a cirurgia, Senhor. Que o Senhor prepare os médicos, a equipe que está cuidando dele, para que ele se sinta, Senhor, acolhido por Ti, Senhor. Que a família também, Senhor, se sinta acolhida por Ti, Senhor, porque é um momento bem difícil, Senhor. Cuida dele, Senhor, de seu domingo, de toda a família, e que tenha uma boa recuperação após a cirurgia, Senhor, e que o Senhor cuide de todos os detalhes da cirurgia e depois da cirurgia também, Senhor. Que o Senhor possa curá-lo, em nome de Jesus, amém. Amém, querido Pai, nós agradecemos, porque Tu és um Deus tão misericordioso. O fato de ainda não sermos consumidos pela Tua ira, mas o Senhor ter nos envolvido com a Tua graça. Como é bom, Senhor, ser agraciado por Ti, pela Tua tão grande salvação. Muito obrigada, Senhor, por cada um dos presentes nessa noite, que nós pudemos juntamente Te adorar, Te louvar, buscar a Tua face, podemos ouvir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Pedimos nessa noite também pela Yukari, Senhor, ajude a ela a poder encontrar a Tua graça, ser totalmente envolvido por Ti, Senhor, e que ela possa realmente ter um encontro real contigo, ser amparada, ser realmente que ela possa sentir o Teu amor atraindo para Ti mesmo, Senhor, e pedimos que ela possa encontrar em Ti o verdadeiro conforto, verdadeira sustentação, verdadeira esperança, Pai. Por favor, abençoe a Yukari, Senhor. Pedimos também que o Senhor possa estar com o seu Alessi no seu tratamento, para que realmente o seu corpo possa reagir bem, que o tratamento seja exatamente o que ele precisa receber, que o Senhor possa dirigir a equipe médica e todos os detalhes possam ser de acordo com a Tua vontade, Pai. Seja com a família Camonzec, na sua plantação de flores, que está tendo dificuldades, que o Senhor possa abençoar também. Esteja também com a senhora Ishino, que ela possa sentir a Tua presença, Senhor, que ela possa sentir animada por Ti, pelo Teu poder, Senhor, que ela possa sair do seu leito de enfermidade. Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus tão maravilhoso que responde às nossas orações. Abençoe a cada família representada, esteja com quem não pôde vir também, da mesma forma, não puderam ouvir, mas que possam ouvir a mensagem mesmo depois. Te agradecemos por podermos rogar pelas Tuas bênçãos durante essa semana sobre cada uma das famílias representadas neste grupo. Em nome de Jesus. Amém.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco sempre e para sempre. Amém. 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 Queridos irmãos, uma boa semana, que Deus abençoe, que nós sejamos parte desse remanescente, né? Vamos ser fiel ao nosso Deus, buscar a Ele cada dia. Amém? Boa Amém. semana. Amém. Boa Deus noite, boa abençoe. Boa semana. semana. Boa semana para Boa todos. semana. Boa Boa semana. noite, tchau. Tchau, tchau. おやすみなさい。ありがとう Oyasumi ございまし nasai, た。 minasan. ありがとうございました。 Arigatou gozaimasu. Arigatou.